Fala pessoal, beleza? Professor Elias chegando de novo aqui para mais uma aula de gastronomia contemporânea, beleza? Você que está acompanhando aí essas aulas de gastronomia contemporânea, nós estamos na aula falando sobre perfis clássicos de sabor. Se você tem dúvida como mapear uma receita, como ampliar a sua carta de sabores, como ampliar o seu rol, o seu leque de sabores, fique comigo que eu vou te dar dicas importantes para que você possa avançar. Na hora que você for compor o seu cardápio, você vai ter mais ferramentas para a composição do seu cardápio, certo? Então, essa é a aula. Então, ó, compartilha já esse vídeo, deixa seu like aí, manda para um cozinheiro ou uma cozinheira que você conhece, ou algum apaixonado por gastronomia, que o tema de hoje são perfis clássicos de sabor, beleza? Vamos nessa? Deixa eu rodar aqui a nossa vinheta. Fala galera, então vamos nessa aqui, continuando na nossa aula sobre perfis clássicos de sabor, certo? Então vamos continuar aqui onde nós paramos, certo? Então, como melhorar, por exemplo, o meu leque de sabores, né? Como melhorar a minha memória gustativa? A primeira coisa que precisa entender é que essa capacidade de corrigir e avaliar sabores, ela vai exigir experiência. Então, você que está começando agora, calma, tá? Muita calma, certo? É uma habilidade muito importante que você vai precisar desenvolver, ela é possível desenvolver, afinal, o nosso sabor, o nosso paladar, ele é progressivo, ele vai sendo moldado e modelado ao longo da nossa carreira, então é importante que você desenvolva isso. Então, eu vou aconselhar você que você exatamente comece a mapear as receitas clássicas do mundo. Viu uma receita bacana, viu um site bacana num programa de TV, numa revista, num restaurante, viu que tem um perfil ali, tem uma receita, tem um molho, tem bacana, já guarda aquilo, já coloca no seu caderninho, certo? Já vai incorporar na primeira oportunidade que você tiver, você provavelmente vai implementar essa novidade no seu cardápio, tá? Então vamos começar aqui, vamos continuar aqui para a gente entender como é que funciona isso aí, certo? A gente primeiro precisa mapear as receitas, certo? A gente precisa entender que esse estudo sistemático das receitas do mundo, isso faz parte da nossa pesquisa, né? Todo gastrônomo, todo gastrólogo, ele é um pesquisador de sabores. Ele é um pesquisador da boa comida. Seja ele formado ou seja ele formando, ele é um pesquisador. Você que também é um cozinheiro, lembre-se que você também é um pesquisador. Isso é importante, tá? Então a gente precisa entender que existem as tendências dentro da cozinha contemporânea. Várias são as tendências, tá? E a grande questão da cozinha contemporânea que eu preciso entender é a sua característica de ser multicultural. O multiculturalismo está presente na gastronomia contemporânea como um todo, certo? Ou seja, a cozinha contemporânea é a cozinha dos grandes centros urbanos, é a cozinha da atualidade. Então, a cozinha contemporânea ela vai beber na cozinha clássica, mas ela vai exatamente se importar quais são as aspirações que a nossa sociedade contemporânea da atualidade aspiram de nós cozinheiros e cozinheiras. Então, ela mistura ingredientes de culinárias completamente diferentes, Oriente com Ocidente, certo? Velho mundo e novo mundo. Então, ela vai misturar ingredientes e culinárias totalmente diferentes, certo? Ao ponto de que quando você degusta aquela comida, você não consegue identificar em que cultura aquela comida está inserida. Por quê? Porque essa é a característica do multiculturalismo dentro da gastronomia contemporânea. Ela tem um aporte muito preciso nessa mistura de sabores
e técnicas de cocção. Isso é importante a gente entender isso. É importante você entender isso. O seu leque de mistura, o seu leque de especiarias, o seu leque, o seu caderno de novos sabores precisa estar exatamente em constante novidade. Isso é importante, certo? Técnicas apuradas, técnicas novas, certo? A ponto de não a gente nem quer, a gente nem consegue entender de que região aquela culinária é e não consegue atribuir até mesmo um nome àquele prato. Esse é um aspecto muito importante da cozinha contemporânea. Então, você que é muito conservador, a gastronomia contemporânea, a cozinha contemporânea vai te deixar num espaço desconfortável, porque ela vai exatamente desconstruir padrões estéticos estabelecidos. A cozinha contemporânea ela desconstrói padrão para criar um novo padrão, para trazer uma nova leitura, uma nova interpretação a partir daquele clássico. Então, você que é muito tradicional vai ficar muito desconfortável ao exatamente estar inserido naquilo que a gente chama de culinária contemporânea. Isso é importante, certo? Ela é também rótulo dos que criam e recriam receitas. Então, quando a gente fala de gastronomia contemporânea, a gente está falando de cozinheiros e cozinheiras que são capazes de recriar, de trazer uma nova, como diz um filme do Ratatouille, uma nova perspectiva da comida. Isso é importante, né? Mas sem apego aos cânones rígidos, sem apego àquela questão da culinária em si, como ato de cozinhar preservando as tradições. Não. Ali não pode haver essa rigidez, porque dentro da gastronomia contemporânea eu preciso estar aberto ao novo, estar aberto a fazer releituras. E eu preciso dar asas à minha imaginação como cozinheiro ou cozinheira. Isso é importante. Agindo com liberdade, mas com responsabilidade. Lembre-se, o menos é mais. E quanto maior for a quantidade de ingredientes, quanto maior for a quantidade de culturas presentes numa preparação, mais difícil vai ser o seu trabalho de deixá-los, os alimentos harmônicos, deixá-lo dentro de uma perspectiva harmônica dentro da cozinha. Certo? Então eu preciso trabalhar com muito respeito, primeiro, ao ingrediente, segundo, às culinárias que estão presentes, aos sabores e principalmente às propriedades organolépticas dos alimentos. Eu preciso exatamente tratar o alimento como ele é. Isso é muito importante na hora de você pensar nos perfis de sabor. Então, professor, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso dar asas à minha imaginação? Beleza, mas eu preciso agora me tornar um pesquisador da boa comida, um pesquisador da arte do comer e beber, pesquisar a comida do mundo todo. Não ter exatamente apego nem rigidez a não engessar as técnicas culinárias. Eu vou não com um copo cheio, eu vou ávido exatamente pelo novo sabor para descobrir novos sabores e novos perfis de sabor para quê? Para implementar na minha paleta de sabores, para exatamente ampliar as minhas habilidades como cozinheiro ou como cozinheira. Certo? Então, se você fica apenas fazendo aquelas receitas o tempo todo, é preciso que você amplie um pouquinho. Vá em restaurantes que você outrora não iria. Por exemplo, você que é cozinheiro regional, na maioria das vezes vai sempre a restaurantes regionais. Não, quebre um pouquinho, vá em outros restaurantes pesquisar novos sabores. Vá num restaurante de cozinha oriental, vá num restaurante de comida espanhola, vá num restaurante de cozinha internacional, para que você possa ampliar as suas habilidades, principalmente a sua memória gustativa, treinar o seu paladar a um novo. O que isso vai trazer? Isso vai exatamente trazer um novo perfil de sabor, certo?
para a sua carreira. Isso é muito importante. Professor, mas eu não tenho como viajar. Viaje através dos livros, viaje através da leitura, certo? A boa leitura de livros maravilhosos de história da gastronomia, certo? De culinárias do mundo, que não falta, são livros bons, principalmente quem consegue ler o livro físico ou o livro digital. Você tem aí uma grande quantidade de material para que você possa se desenvolver, certo? Então é importante que você cresça em habilidade de julgar os perfis de sabores, certo? Então, o cozinheiro contemporâneo, ele cria e recria receitas sem apego a cânones rígidos, dando asas à imaginação, mas agindo com liberdade e responsabilidade, responsabilidade ambiental, responsabilidade dentro da cultura, respeito ao sabor e respeito principalmente ao alimento. Entregar o alimento tal qual ele é, utilizando técnicas, utilizando métodos de cocção que não vá depreciar o alimento, muito pelo contrário, vai exatamente enaltecer esse alimento, tornando mais palatável. O conceito de gastronomia chegando à arte de tornar os alimentos mais palatáveis. Você anotou aí esse conceito de gastronomia? Então, gente, essa é mais uma aula de gastronomia contemporânea. A gente perfis, certo? De sabores clássicos, aula 2, certo? Se você gostou dessa aula, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal do Prof. Bora cozinhar, beleza?